alto custo dos equipamentos, assim como a manutenção dos equipamentos. E para isso, né, existe a engenharia clínica, que é uma área específica para fazer toda a gestão desse parque de equipamentos. E a gente tem participado muito de maneira direta, né, nas inovações, com foco em redução de desperdícios, em melhoria de processos, de forma contínua, né? E isso, dentro desse contexto, né, a gente tem aqui os nossos convidados para trazer um pouco das experiências que eles têm desenvolvido nos seus hospitais, nos seus ambientes de trabalho, para falar um pouquinho mais sobre, por exemplo, né, como que o sistema de RFID, né, o sistema de gestão de ativos utilizando RFID, isso pode ajudar, né, no dia a dia, numa gestão de equipamentos. Então, por exemplo, nós vamos fazer manutenção preventiva. Como que a gente localiza esses equipamentos, né? E sabemos que o sistema de RFID é uma automação muito interessante e que tem auxiliado bastante nesse contexto. Eu pediria para o Patrick comentar um pouco a sua experiência, né? Os pontos fortes, os ganhos que a gente tem tido com isso. Conta um pouquinho, Patrick, para nós. Vamos lá. Acho que toda inovação, toda tecnologia nova surge de algum problema que a gente identifica ou alguma dor, né? Ninguém sai fazendo projeto de algo que é muito bom, de algo que está rodando bem, nós vamos sempre naquelas dores, né? E nossa maior dor sempre foi localizar equipamentos, né? Especialmente para garantir que eles sejam devidamente calibrados, nas frequências corretas, enfim. E daí surgiu a ideia, ou surgiu esse projeto, né, que eu gostaria de compartilhar um pouco, de se utilizar localizadores de uma maneira geral dos equipamentos médicos, né. O desafio era muito grande, sempre vai ser por conta da quantidade de ativos, né. Nós temos muitos equipamentos médicos dentro de um hospital, né. E muitos deles, que são nossa maior dor, são aqueles que passeiam pelo hospital, né? Então, uma bomba de infusão hoje está na UTI, amanhã está no pronto atendimento e depois de amanhã está no centro cirúrgico, né? Como garantir que naquele mês ou naquele dia que foi programada a sua calibração, ela esteja disponível, ela seja encontrada, né? Então, o projeto partiu dessa dor, né? Inicialmente, a gente começou com um projeto de tags ativas, né? Aquelas tags que mandam um sinal de forma ativa, né? Enfim, possuem baterias. E num primeiro momento a gente sentiu uma grande dificuldade com alguns pontos desse sistema, né? Basicamente baterias, a gestão das baterias, a própria tamanho dessa tag, né? O custo dessa tag, né? Quando a gente fala em escalabilidade, né? A gente tem que pensar em custo. Então, no primeiro momento, o sistema foi implementado, mas entendemos que tinha as suas necessidades maiores, né? Então, a gente partiu para um sistema de RFID passivo, né? Onde parte desses problemas seriam resolvidos, né? Escalabilidade fácil, porque a tag é muito barata, né? São aquelas tags... enfim, apenas uma anteninha, um adesivinho, né? Então é barato, é amplamente escalável, e no início imaginamos, vai ser muito fácil, resolvemos todos os nossos problemas, né? E lógico que descobrimos outros, né? Isso exigia, lógico, uma infraestrutura muito robusta dentro do hospital, de antenas, de portais, né, para localizar de fato essas tags quando elas passavam, né? Exigiam que essas tags fossem colocadas de maneira adequada nos equipamentos, né? Então não bastava eu simplesmente colar a tag em qualquer lugar do equipamento. Muitas vezes essa tag não funcionava, né? E aí foi um grande desafio de encontrar o local certo para cada tipo de equipamento para colar essa tag, né? Todo um estudo de site survey da localização onde ficariam as antenas, os portais,
né, para fazer com que realmente elas excitassem aquelas tags e realmente me trouxesse a localização, né? Enfim, a gente imaginou que, num primeiro momento, o RFID seria passivo, né? Seria a solução dos nossos problemas, e nos deparamos aí por um longo período de experimentação, um longo período de aprendizados, né? Que passou, né? Passou, aprendemos muito, e o que ficou, né, desse aprendizado, ou o que ficou dessa implantação, né? Realmente nos ajuda, funcionou, né? E eu queria compartilhar um pouquinho desses resultados, né? Então hoje eu tenho uma facilidade muito grande em localizar qualquer equipamento através do seu número de série. Então, se eu estou procurando um equipamento X, eu sistematicamente vou até um computador qualquer, falo onde está o equipamento X, né? E o sistema me retorna, ó, ele foi visto a última vez em tal dia, tal horário, dentro da UTI, né? Então, isso já me tira a procura de todo um complexo hospitalar para dentro de uma UTI, e hoje dentro de leito, né? Então, a gente escalonou locais até a leitos, né? Então, eu tive um ganho imensurável de tempo de procura de equipamentos com o sistema, né? Acho que esse foi o primeiro grande resolução de problema, né? Mas com o passar dessa evolução do sistema, a gente acabou descobrindo muitas novas aplicações para o sistema, né? Então hoje eu consigo ter claro, né, quais são os setores que estão usando quantas bombas de infusão, por exemplo, à medida de fazer uma gestão financeira adequada, né? Então as bombas são alugadas, quem paga por essas bombas? Quem estão usando essas bombas, né? Então eu consigo ter isso de forma apurada e cobrar das áreas corretas dentro do hospital, baseado no seu uso, baseado nessa localização que eu consigo com o sistema, por exemplo, né? Uma outra questão que facilitou muito foi a questão de planos de contingência, né? Poxa, eu estou precisando de ventilador pulmonar dentro da UTI. Onde estão os ventiladores do hospital? Isso eu tenho de forma pronta, né? Então, a gente pensou no sistema para resolver um problema de localização, e a gente, como tudo na tecnologia, né, a gente acaba conseguindo avançar e acaba conseguindo enxergar outras aplicações e implementar essas aplicações, né? Então, hoje, eu tenho todas essas facilidades do sistema. É um processo fácil? Não foi. Hoje já está num processo fácil. A implementação foi árdua? Foi, né? Acho que todos vão contribuir com um pouquinho aqui de projetos de inovação, né? E no papel e na nossa mente tudo funciona, né? Mas na prática a gente sempre vê os entraves, e acho que vai muito disso, né, Gibertoni? A gente insistir, planejar e ter resiliência de entender que eu imaginava que ia ser assim, não é assim, mas dá para fazer de outra forma, né? Então acho que resiliência é a palavra para a implementação de inovações assim de grande porte, né? Essa é a minha experiência com o sistema de RFID nosso implantado. Muito bacana a experiência. Eu participei, né? Tive o privilégio de participar da implantação desse projeto. E o que a gente vê, né, assim, pensando em futuro, né, é que assim, o céu é o limite. Aposto que vocês também vão comentar algo parecido. Ou seja, a gente pode integrar isso com o sistema de segurança, passou em uma determinada porta, já alerta isso. Nós já colocamos algumas antenas também em algumas saídas estratégicas, ele já indica, ó, extravio. Então, existem diversos outras modalidades que a gente está ainda experimentando, né? E se integrar isso, né, essa integração com o sistema, que depois a Bruna vai comentar um pouquinho mais aí a experiência dela, se a gente conseguir integrar o sistema de RFID com o sistema de gestão, de manutenção dos equipamentos, aí começa a ficar mais legal ainda, né? Então, assim, é um processo contínuo. Então,
porém, vale a gente lembrar que não é só dinheiro, né, pessoal? Assim, tem cara com um projeto, tem um investimento e o retorno vem, isso é fato. Como o Patrick mencionou, né, hoje há uma redução de tempo, né, na busca dos equipamentos, que é algo muito impressionante. Mas, avançando um pouquinho mais, queria conversar um pouco com vocês agora, a Bruna, sobre gestão de ativos no geral, usando inteligência artificial, indicadores, BI. Conta um pouquinho aí o que vocês têm feito, as dores, as alegrias e o futuro, para onde vocês caminham? Hoje a gente utiliza um software, né, de gestão, ele é um software online, que possibilita, né, que a gente faça a gestão dos nossos ativos. Através desse software, a gente tem um sistema, né, que gera os dashboards, que é o Analytics. Então, a gente tem a previsão, né, dos dados de forma online, e através disso a gente consegue fazer uma melhor gestão. A gente tem também na BP implantado, né, o Analytics, o Tableau, que também faz a gestão de diversos outros indicadores de custos e entre outros indicadores que a gente cruza as informações para gerar o resultado da empresa. E esses dados que vocês estão ajudando na tomada de decisão, no dia a dia, a equipe, ela percebe esse ganho? Como conta um pouquinho para a gente? Não, com certeza. Ele traz maior visibilidade para todo mundo, né, tanto para a gestão quanto para quem está na ponta. A gente consegue, hoje na BP, os chamados eles são abertos pelos usuários, então a gente tem um programa de gestão à vista, onde os técnicos eles visualizam, né, as necessidades, eles conseguem de uma forma muito rápida fazer os atendimentos, e isso tem um ganho para a instituição, né, que é o atendimento mais rápido e a resolução mais rápida dos problemas. Percebeu que houve um ganho da situação anterior para essa em termos de tempo? Com certeza. Chegou até... não reduzir o quadro, né? Mas chegou a melhorar essa produtividade de tal forma que, entre aspas, sobrou tempo? Com certeza, otimiza o tempo da equipe técnica, né, até mesmo para se dedicar a outras tarefas, como as manutenções planejadas. Esses atendimentos hoje, existia-se a grande dificuldade, a BP é uma imensidão de hospital, existia uma grande dificuldade de localização, porque muitas vezes o ramal estava fora de cobertura, né, e através do sistema é possível gerar a solicitação e o técnico, de forma remota, no celular, ele consegue receber o chamado. Recebe o chamado, cumpre o chamado, tudo online. Tudo online. Então, isso é muito bom, né? Isso é um exemplo, né? Eu costumo dizer que, né, é tudo na palma da mão, né? Assim, hoje nós temos diversos aplicativos no dia a dia que a gente utiliza, né? E a saúde está nesse caminho. E a engenharia clínica também entrou, né? Com força total nisso. E a gente sabe que essa inteligência aliada com a automação e a facilidade de você abrir a ordem e cumprir a ordem de serviço traz diversos ganhos e ganhos financeiros, né? Certeza. Muitos ganhos financeiros. Bom, aproveitando o Milton, conta um pouco da experiência de vocês no Círio, aquilo que vocês estão fazendo, usando a parte de dados que você está trabalhando, né, está buscando, e a gente sabe que dados acho que uma das principais dificuldades que se tem de uma forma geral, né, é ter uma base de dados íntegra e estruturada, né? É verdade, muito obrigado. É um grande desafio, né? Então, falando um pouco de engenharia clínica, o Sírio-Libanês na vanguarda também, seguindo os bons exemplos, implementou o RFID também, e existe uma entrega de valor absurda para a instituição com a aplicação do RFID, porque, veja bem, segurança do paciente, em primeiro lugar, né? Então, você consegue garantir 100% de rastreabilidade, portanto, 100% do cumprimento do cronograma de manutenção preventiva. Então, o mundo de IoT traz para
para o universo de engenharia clínica uma facilidade de gestão absurda. Também implementamos um software em nuvem, com analytics também, conectado com o banco de dados e trazendo as informações de forma descritiva e diagnóstica, né, para que a gente possa trabalhar esses dados e produzir informação a partir deles. O nosso software também, ele possui um aplicativo, esse aplicativo técnico consegue atender as ordens de serviço que lhes são demandadas, então tem essa mobilidade, essa facilidade de se deslocar e poder ali em campo preencher o dado e transformar aquilo, preencher a ordem de serviço e transformar aquilo em um dado que pode ser tratado e transformado em uma informação relevante para a estratégia da engenharia clínica. Hoje nós estamos trabalhando também quando a gente fala de dados, né, da ciência por trás dos dados, a engenharia clínica até hoje sempre trabalhou com business intelligence, né? Então, quando a gente fala de BI, a gente fala de estatística descritiva, estatística diagnóstica. Então, a gente sempre olhou como de estar dirigindo um carro e a gente olha no retrovisor e vê a série histórica, né? O que aconteceu. Então, a partir do que aconteceu, o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, quanto custou. Né? E a diagnóstica é os indicadores que a gente conhece como MTBF, MTTR, que é onde a gente vai ali esmiuçando para buscar o quê? Os insights, buscar as previsões para a gente poder melhorar o nosso planejamento de preventivo, o nosso planejamento orçamentário também, porque a partir do dado você consegue, por exemplo, falando de entrega de valor, trazer análise daquelas corretivas que foram mau uso, portanto, que gerou perda para a instituição, para a gente poder trabalhar, seja numa conscientização ou num treinamento, para poder reduzir essas quebras e melhorar o EBITDA da instituição como um todo, porque o foco da engenharia clínica, como você mesmo disse, né, tá em eficiência operacional e na segurança do paciente. Então, é um universo, assim, fantástico. E qual que é o desafio que a gente entende para o futuro, né? O cenário presente e futuro. Esses dados que são gerados, eles podem ser tratados através de inteligência artificial para produzirmos predição de futuro, né? Então, aí você sai daquele cenário do Business Analytics e Business Intelligence e a gente vai para o Business Analytics, né? Então, é predição e previsão, né? Então, o que a gente está querendo dizer? O que vai acontecer, quando vai acontecer, quanto vai custar. Então, em cima disso, a gente começa a fazer descobertas em cima dos dados. Então, hoje a gente pega uma determinada variável e a gente projeta ela ao longo do tempo e diz, olha, vai desviar X% com base numa série histórica passada. Só que quando você usa inteligência artificial, quando você pega um algoritmo de machine learning e aplica na sua base de dados, você descobre padrões. Padrões que vão trazer o quê? Descobertas de variáveis que interferem naquela variável sua, naquele seu resultado, né? Então, eu percebo que os engenheiros clínicos, a engenharia clínica como um todo, ela precisa começar a olhar para esse universo de dados, para essa especialização em analytics, para trazer essa oportunidade de usar a inteligência artificial para dentro do nosso cenário de gestão, né? Basicamente, o que é uma IA, né? O que é uma inteligência artificial? É uma máquina que tem uma resposta cognitiva como ser humano. Quando a gente mergulha dentro de inteligência artificial, você tem o quê? Machine Learning, que é fazer a máquina pensar como a gente. Mergulhando um pouco mais, você tem o Deep Learning. O que é o Deep Learning? É linguagem natural, o visual, sabe quando a gente pega, por exemplo, uma tomografia e treina ela para fazer a leitura de uma imagem. Então, o que a gente consegue, por exemplo, com Machine Learning? Trazendo o conceito de Machine Learning para dentro da engenharia clínica. Imagina que a gente tem dados históricos. A gente pegar, por exemplo, uma tomografia, que a gente sabe as paradas de máquina, que a gente tem os dados do IoT em tempo real, trazendo temperatura, umidade, pressão, nível de hélio. Dados de produção, ou seja, a gente também está conectado com a produção da máquina, com o no-show. Tudo isso traz para a gente o quê? Um insight lá na frente de quais são as oportunidades que a gente tem para resolver um problema de negócio. Então, por exemplo, como aumentar a rentabilidade em 20%, como
reduzir o desperdício em 10%, como atingir um EBITDA maior. Então, quando a gente treina um algoritmo, né, o que é a ciência de dados? Você pega estatística, matemática, ali o conceito de negócio, que você vai responder uma pergunta de negócio, e a ciência da computação, tudo isso junto dá o quê? Dá a ciência por trás dos dados. Você, usando machine learning, você treina o algoritmo para olhar para todas essas variáveis e trazer o quê? Insights. Trazer descobertas. Uma vez que você treinou, todas as novas entradas de dados, ele vai trazendo novas descobertas. Então, machine learning é isso. É você treinar um algoritmo para olhar para N variáveis e trazer sempre descobertas a partir dos dados que foram gerados. Então, assim, a engenharia clínica, dentro da instituição, como ela permeia todas as áreas e tem essa possibilidade de entregar resultado operacional, é extremamente estratégico a gente explorar essa oportunidade para o cenário futuro. E hoje nós estamos trabalhando com essas, experienciando, né, projetos, pequenos projetos nesse sentido para trazer valor. Excelente, muito bom. Aproveitando aí o gancho do Milton, né, então assim, olhando para o futuro, né, a ideia, como você falou, né, a gente prever alguma coisa e poder agir antes, né? Isso é o que todo mundo gostaria, né? Então, por exemplo, entra um paciente no pronto-socorro, saber se ele vai ser internado ou não. Então, assim, pegando o histórico do equipamento, saber se ele vai quebrar ou não e em quanto tempo, né? Esse é o nosso desafio e acho que esse é o grande propósito desse debate, né? E aí eu abro para vocês três aí comentar, assim, como nós estamos hoje nisso, né? Então, assim, porque o tradicional por exemplo, nós estamos aqui na JPR, tem o pavilhão cheio de grandes fornecedores, e eles vêm e fazem a manutenção preventiva, né? O quanto essa manutenção preventiva é eficiente? Porque eles seguem um manual, né? Eles seguem um manual, tem um valor, você paga por aquilo. Mas o quanto isso é eficiente? Então, como que nós estamos nesse cenário aí de dados estruturados para poder começar a dizer ou modificar esse cenário, em vez de preventiva por data ou por tempo, mudar por ação, né? Por frequência, não tempo exatamente, né? Então, assim, o que vocês acham disso? Nós estamos preparados? E se não estamos, quais seriam esses steps? Né, que eu entendo que vocês já estão trabalhando com isso, né? Gilbertone, acho que o modelo tradicional, né, de preventiva por tempo não leva em consideração taxa de uso do equipamento, não leva em consideração o ambiente que ele está sendo usado, não leva em consideração muita coisa que é muito relevante, né? Hoje a gente só fala em fazer uma preventiva semestral. Poxa, mas isso é suficiente? É superdimensionado ou... Depende muito do caso de uso, né? Depende muito do mesmo equipamento, onde ele está sendo usado, como ele está sendo usado, isso vai mudar, né? E realmente, acho que sem uma inteligência artificial, enfim, sem dados bem estruturados, humanamente é impossível você pegar tantas variáveis e falar, não, esse equipamento eu vou fazer a preventiva em tal condição, e esse do mesma marca e modelo que está sendo usado em outro lugar, por outra pessoa, por outro usuário, eu vou fazer em outra. Acho que humanamente isso é impossível, né? Então acho que vai muito de encontro com estruturar dados, estruturar como isso vai ser parametrizado, né? E aí entra muito da inteligência artificial para me dar esse resultado, né? E isso não foge de IoT, né? De eu ter sensores, de eu ter preditivas, né? Pontos que eu possa mensurar para tomar essa decisão mais assertiva de período, de quando eu vou fazer uma preventiva, enfim, né? Ser assertivo no momento certo de fazer alguma ação, né? Não sei se vocês concordam. Eu acredito que também infere na questão de mudar a estrutura, mudar um modelo de negócio, né? Porque atualmente as empresas, elas nos fazem propostas, né, de contrato com certa periodicidade. Hoje a gente tem os nossos equipamentos monitorados
em tempo real, né? Então, são equipamentos que estão online, a gente faz o monitoramento dos chamados, então a gente sabe quando o equipamento quebra, a gente sabe quando o equipamento está disponível, mas hoje ainda a gente não consegue fazer a manutenção preventiva de acordo com esse histórico, com essa informação, né? Então, acho que tem a ver também um pouco com mudar um pouquinho o modelo do negócio, né? Para os fornecedores também, não só para a instituição, não só para o hospital. Tem razão. É um desafio ter uma base de dados estruturada. Esse é um grande desafio. E eu sou muito adepto, sou fã do conceito do Wang, quando ele fala de manutenção baseada em evidências, né? Eu acho que o cenário futuro, com a entrada da inteligência artificial, é nós melhorarmos a nossa gestão de OPEX a partir da manutenção em relação àquilo que de fato é necessário. Sabe, eu olhar para o parque e falar, olha, você vai ter um problema com a sua tomografia, você vai precisar trocar aquele tubo, não com base na experiência do fabricante, mas com base o que você falou, de utilização. Porque a gente não pode ficar refém só do manual do fabricante. A gente são vários fatores que afetam a quebra. Pega um carro, por exemplo, você não vai trocar um pneu, você faz uma inspeção visual. Você não troca ali exatamente conforme a cartilha, né? Então, eu entendo que, primeiro, a gente precisa estruturar bem os dados. Ter um sistema que roda em nuvem, né, que ele traga ali, por exemplo, os dados de peças que foram aplicadas. Né? Então, tem a ordem de serviço, tem a peça aplicada, tem o código daquela peça, tem o código daquela falha. Se a gente consegue codificar falha, codificar peça e correlacionar esses custos que a gente tem com outras variáveis que a gente coleta, como eu disse, produção de máquina, tem IoT, para a gente é super estratégico. E aí é importante que as empresas se sensibilizem com as engenharias clínicas, porque nós precisamos dos dados. A gente precisa ter acesso ao volume do hélio, à pressão do hélio, porque essas informações, sendo trazidas para nós, para um data store, né? Porque aí a gente traz o dado do banco da empresa, seja do software do RIS, da instituição, do MMS, que é o software de manutenção, traz tudo para um data store e ali a gente entra com a ciência de dados em cima. Então, para a gente fazer predição, para trabalhar com uma eficiência operacional, é importante ter esse acesso a essas informações que hoje algumas empresas abrem para nós, outras empresas é um grande desafio. Então, quando elas enxergarem que não é que a gente não vai ter contrato, a gente vai ter contrato sempre, precisa ter, equipamento estratégico, entrega resultado para a instituição, mas nós também precisamos ter eficiência operacional o máximo possível. Então, se essas informações chegam para nós, a gente consegue trabalhar melhor com o dado e ter mais previsão, predição, né? Esse que é o desafio futuro, e aí não tem como construir sozinho, né? A gente tem que construir junto. Com certeza. E pela prática, né, de Bertone, acho que qual que é o meu grande desafio hoje? É justamente ter dados confiáveis, né? É ter dados estruturados. Eu acho que a parte da ciência de dados só vai começar a efetivamente andar quando a gente resolver o alicerce, que são os dados. Mas eu posso jogar uma pimenta nessa discussão? O dado estruturado começa com as equipes, Sem dúvida. com o técnico, cumprindo. Por isso o mobile é tão importante. Né? Então, assim, quem não tem o mobile ou não usa o mobile, ele pouco vai conseguir ter a informação precisa do tempo, do que fez, do que não fez. Né? E aí cabe, né, os gestores de engenharia clínica, né, aí chamando a responsabilidade também para nós, né? Então não basta ter um sistema, né? A gente precisa fazer com que a equipe, porque vai ter várias dificuldades, assim como você disse no sistema de RFID, para você fazer o mobile funcionar, aposto que não foi simples. Conta uma dor, fazer a equipe cumprir a ordem ali. Foi fácil? Conta para mim, conta para nós.
É sempre um grande desafio. Quando a gente depende, né, de fator humano, é sempre um grande desafio. A gente sabe que o machine learning trabalha com algoritmo, mas depende também, né, da parte humana, né, para atingir o resultado, para chegar no nosso objetivo, com certeza depende do fator humano e continua sendo, apesar de termos, né, o software online, eu ter a possibilidade de fazer o lançamento da ordem de serviço através do celular, através de qualquer computador da instituição que eu consiga fazer o login, ainda temos o grande gargalo, que é o lançamento em tempo real, né? O técnico lançar as informações de forma coerente, de forma exata no sistema, para que isso nos gere uma informação confiável. Vocês conseguem medir assim, o grau de assertividade deles? Porque veja só, o que eu estou tentando aqui no debate é falar assim, eu quero chegar na previsão futura, que é o que você disse, Milton. A gente tem que pensar nisso. Então, assim, eu preciso trocar a code red da ressonância magnética. Em quanto tempo? Bom, mas alguém precisa ter uma informação. Ou será via IoT, lá um sensorzinho que vai estar me gerando essa informação online, aí beleza, ok? Aí, como você disse, o fabricante precisa nos disponibilizar isso, né? Para que a gente possa ter isso e traçar esse gráfico, essa curva e gerar tendência. Mas, no dia a dia, para um cardioversor, um equipamento de anestesia, nós precisamos da equipe, né? E aí, essa é a dificuldade, porque às vezes é a sombra, às vezes que não pega o celular, é assim mesmo? Você teve esse problema? Não, temos sim, com certeza. Temos, além da opção do celular, tem também, né, a opção de conexão através da web, né, que é um facilitador para a equipe técnica, né, vamos dizer assim, para que não haja desculpas para não fazer. Nós temos aí outros recursos que possibilitariam, mas ainda dependemos do fator humano, né? Sim, isso, sem sombra de dúvida. Isso é fundamental e a gente tem que insistir, treinar, motivar, porque, na verdade, o futuro é esse, né? Nós dependemos desses dados confiáveis para que a gente possa melhorar a predição, a previsão, e isso traz economia, isso traz assertividade e traz o que tem em diversos livros e na indústria, né, de uma forma geral, né, que é a manutenção centrada em confiabilidade, né? Então, assim, isso traz diversos ganhos. Pessoal, nós temos aqui alguns minutos ainda, eu vou deixar aberto para vocês fazerem aí, cada um fazer um breve encerramento, o que você pensa aí do futuro e o que você gostaria de deixar de dica aí para os nossos ouvintes. Vamos começar pelo Milton, vamos inverter agora, Petra, desculpa aí. Beleza. Eu tenho uma preocupação com o cenário dos próximos 4 anos, muito em função da chegada da inteligência artificial e da automação de processos, né? As pessoas se perguntam, seremos substituídos pela inteligência artificial? Sim, é uma pergunta. Então, na verdade, nós seremos substituídos por pessoas que sabem utilizar algoritmos, que sabem programar uma máquina, porque aquela máquina ela não se programa sozinha, ela depende de um professor. Então, quem tiver esse mindset de que o mundo está mudando, que as profissões estão mudando e que a gente precisa adentrar esse cenário de dados. Porque o grande desafio que existe no Brasil, falando da cultura de data-driven, é o seguinte, o cientista de dados, na verdade, são poucos os que existem. O que existe é engenheiro de dados. Por quê? Porque alguém tem que produzir a base. O desafio é gigantesco para produzir a base de dados. Depois entra o cientista. Então, no final das contas, no Brasil, o engenheiro de dados também é o cientista. Por quê? Porque é o que precisa, é a nossa fragilidade. Então, assim, digo para você que está nos ouvindo, formação em engenheiro de inteligência artificial para os próximos anos, para trabalhar com automação de processos, vai ser a crista da onda. Estou falando de ter uma assistente virtual conversando com o técnico, perguntando, e aí, você já atendeu? Vai atender? Já dá um retorno direto ali no WhatsApp do cliente, falando, olha, o técnico está chegando em 30 minutos. Você já vai começar a ter um assistente virtual monitorando o SLA para o cliente. Isso já acontece em outras empresas, não da área da saúde. Então, e vai chegar para nós também. Né? Então, fica a dica. Não, e essa dica é super importante, porque, na verdade, isso já é realidade, né? O mercado está muito ativo, então, né, engenheiro de dados
Tá sendo capturado e contratado, assim, ó, o que tiver estão contratando. Obrigado, Milton. Bruna? Para a engenharia clínica da BP também, a gente está construindo aí um futuro aí de bastante estudo, né, de bastante pesquisa. Temos investido bastante em inovação. Eu acho que a intenção de qualquer empresa, de qualquer hospital, é ter lucratividade, né, e também atender a satisfação, atender o meu cliente final, né, que está na ponta, de forma que gere valor. Então, eu acho que a engenharia clínica ela contribui para esse mundo de inovação. A inteligência artificial tem nos ajudado com diversas tecnologias, seja na área de processamento de dados, de informações para a nossa gestão, como também de outras tecnologias que possibilitem aí um melhor diagnóstico e um melhor atendimento do nosso cliente. Obrigado, Bruna. Patrick? Eu vou muito na onda do Milton, né? Eu acho que a gente precisa pensar numa formação diferente hoje, né? A gente sempre tem um mindset de gestão, só que essa gestão não acontece mais como era antigamente, né? Essa gestão hoje acontece por outros meios para o mesmo fim, né? Então, acho que está muito relacionado realmente à formação, né? A procurar novos caminhos, né? E que não tem como fugir de ciência de dados, engenharia de dados, enfim, programação, né? E sair um pouco da nossa velha engenharia clínica. Acho que o futuro está aí, né? São muitos desafios, né? Eu gosto muito da palavra insistência e resiliência, né? Porque a gente bate cabeça, a gente está nessa transição, nessa formação, né? De mudar o nosso mindset e não é do dia para a noite, né? Mas eu acho que sim, acho que está muito relacionado com formação e com novos aprendizados. Ok. Bom, pessoal, estamos chegando no final aqui. Foi um prazer estar com o Milton, a Bruna, o Patrick, falando sobre inovações, né? É um cenário gigante que nós estamos vivendo, é uma transformação digital gigante. Estamos trabalhando e é uma honra poder participar desse momento, né? Porque de fato é algo muito, muito transformador, não é simples, né? E aqui compartilhamos um pouco das nossas experiências com vocês. Muito obrigado.